Olá, crianças! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro da catequese. Hoje o nosso terceiro encontro para falar sobre o assunto do nosso livro mais importante. O livro mais importante para todos os cristãos, que é o livro da Bíblia, não é mesmo? Tio Lucas já falou muito bem para todos nós como funciona a Bíblia. A estante de livros, né, que ela é representada, a grande biblioteca, a divisão do Antigo, do Novo Testamento, os evangelistas, né, que são os apóstolos que viveram com Jesus, né, que escrevem em nome de Jesus. E hoje a tia vai falar um pouquinho sobre como manusear, como a gente vai ler, né, e conhecer esse livro tão importante para a vida de todos nós cristãos. Então, antes da tia começar a falar, né, como que a gente abre esse livro tão importante, como que a gente consegue se localizar, né, de acordo com a liturgia apresentada, localizar os evangelhos, os livros, os salmos, as cartas, a tia vai mostrar algumas opções de bíblias que a gente tem. Hoje, eu tô aqui na casa dos meus pais, então a gente tem aqui em casa, das bíblias católicas, essa Bíblia que é a Ave Maria, que eu acho que é a mais comum, né? A maioria das crianças, né, que passaram pela catequese com a gente tem dessa, porque ela é até mais fácil de localizar, porque ela tem, né, tipo um índice, né, para localizar os livros. Essa é uma delas. A outra, essa Bíblia azulzinha, é a Bíblia pastoral. Também é uma Bíblia católica. Essa aqui é pequenininha, é da minha irmã. E a tia tem uma dessa. Ela é um pouquinho maior. E, assim, hoje tem algumas um pouquinho mais modernas, né? Muda um pouquinho a cor da capa, tanto dessa como dessa. Essa aqui eu já vi rosa, uma capa de camurça, algo assim. Mas é o mesmo livro, é a mesma Bíblia, da mesma editora, né? Digamos assim. Nós, cristãos que utilizamos as Bíblias, né, a gente vê que os nossos amigos protestantes, evangélicos, eles também utilizam da Bíblia, e já aconteceu de uma criança levar uma Bíblia protestante, né, para catequese. É também a palavra de Deus, é também a Sagrada Escritura, só que ela é um pouquinho diferente. A Bíblia protestante, ela não tem todos os livros que a Bíblia católica tem. Então, caso vocês tenham dessa Bíblia em casa, a gente orienta que compre, né, adquira, né, da Bíblia católica, que tenha da Bíblia católica em casa, porque é um livro mais completo, né, de acordo com que a nossa religião, né, de acordo com o que a gente acredita, e das escrituras, né, mais completinho de acordo com as escrituras que Jesus deixou pra gente. Além da Bíblia protestante, eu não tenho dela aqui. A gente às vezes recebe, que também né, protestante, essa aqui menorzinha, que é exclusiva do Novo Testamento. E aí a tia faz uma comparação assim, bem pequenininha, assim, rápida, né? Olha a diferença de espessura. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Dos livros. Não tô desprezando, não tô menosprezando, todos têm a palavra de Deus, todos têm o objetivo de levar a palavra de Jesus, né? Essa aqui, por ser só o Novo Testamento, né? Só depois que Jesus nasceu, como o tio Lucas falou, não é mesmo? Só que a tia gostaria que a gente desse mais atenção, que se possível utilizasse essas Bíblias aqui, que são as católicas, né? E a tia vai ensinar a manusear essas daqui, combinado? Se alguém não tiver dessas, depois avisa pra tia que a gente dá jeito de conseguir uma pra vocês. Bom, então vamos ao que interessa, né? Que é o nosso encontro de hoje sobre como manusear, como a gente abrir e como ler a Bíblia. Como todo bom livro, a Bíblia ela tem um índice, ela tem uma ordem dos livros que aparecem nela. No iniciozinho, eu vou pegar primeiro nessa Bíblia pastoral. Essa aqui é bem pequitinha. Ela tem, né, alguns mapas que são da época. Tá vendo? A Palestina na época do Antigo Testamento, como era. Jerusalém do Antigo Testamento. Que são, assim,
importantes para a gente entender que as coisas mudam, né? A gente, né, vai ler a Bíblia, a gente vai interpretar a Bíblia, mas levando em consideração, a Bíblia não, né? Os textos da Bíblia, os livros na Bíblia, mas levando em consideração a época em que foi escrito, os povos, o mundo como era no momento em que foi escrito, tá bem? Essa aqui em específico, que é da minha irmã, ela tem algumas orações, né, logo no início, ensina a rezar o terço, tem uma dedicatória, enfim. E logo no início, a gente tem, todas as Bíblias têm, ó, as abreviaturas. Dá pra ver aqui? Agora eu vou achar na de cá. Essa aqui da minha avó já é um pouquinho diferente, ó. Logo na primeira página já tem a ordem alfabética dos 73 livros da Bíblia. Então a gente já consegue olhar, inclusive, em que página que tá, ó. Olha que interessante. Essa aqui é mais completinha um pouquinho. Que a gente consegue se localizar, né? Localizar o livro pela página, né? E por essas marcaçõezinhas que tem aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uns índicezinhos um pouquinho separados? Vou dar um exemplo. Mateus. Aqui, ó. Ai, gente, é tão difícil focar. Aqui, ó, vai ter MAT de Mateus, que é a abreviatura. E a gente consegue abrir no livro de Malaquias, mas falei no livro de Mateus. Aqui, ó. Evangelho de Mateus, agora tá certinho. A gente consegue se localizar com um pouquinho mais de facilidade com essa Bíblia aqui. Mas essa aqui também não é difícil, não. Porque a gente sabendo a ordem, a gente vai folheando, né, até encontrar. Deixa eu achar aqui o livro de Mateus. Ó, já achei. Até encontrar o livro, tá bem? Então, a primeira coisa que é interessante a gente olhar é logo no iniciozinho, a ordem que tem as abreviaturas e a ordem que os livros estão organizados, os livros da Bíblia. Vamos pensar numa estante, é como se fosse uma estante da biblioteca e esse início de abreviatura mostra em que ordem está cada livro, combinado? Agora, dentro de cada livro, a gente precisa localizar por capítulos, né, que são os números maiores, que são números cardinais, né, esses números... Opa. Vou dar um exemplo aqui, eu abri aleatório em Salmos. Esse número 16 aqui, ó, é o capítulo. E dentro do capítulo são os versículos, que são os números menorzinhos. Então, vamos lá. É a Bíblia, que dentro da Bíblia tem vários livros, que dentro dos livros tem vários capítulos, e dentro dos capítulos temos vários versículos. Pegou? Certinho? Quando a gente tá numa celebração ou em algum encontro, né, com pessoas religiosas, a gente, né, geralmente lê alguma passagem da Bíblia. E como que essa passagem ela é proclamada, né? Ela é direcionada pra gente. Hoje o evangelho é de João. É João, capítulo 20, versículo do 24 ao 29. Ele é representado dessa maneira aqui, ó. Primeiro o livro, depois o algarismo maior, que é o capítulo, né? Vírgula para separar o capítulo dos versículos. E os versículos a gente coloca do inicial, que é o número pequenininho, um tracinho para a gente saber aonde acaba, que é o último versículo. E como que, quando eu tenho essa descrição, como que eu localizo? Bom, a tia tem um pouquinho mais de costume, a tia sabe que os evangelhos são no Novo Testamento, né? A tia só não, né? Todos nós agora já sabemos, né?
E o Novo Testamento, ele é do meio para o final da Bíblia. Então, a gente já vai mais para o final. Essa Bíblia aqui, como a tia falou, tem as marcações, né? Então, aqui, ó, eu já vejo que aqui é Lucas e João. Então, eu já vou aqui abrir em São Lucas e só folhear um pouquinho que eu já chego em João. Já localizei o Evangelho de São João. Poderia ter vindo cá na frente também, que tem a ordem alfabética, né, o sumário, digamos assim, e que fala em que página que está João. E engraçado não, né, curioso, que João, a gente confunde, né, muitos de nós confundimos, que tem o João, as epístolas, né, de São João, que são as cartas, que, né, a descrição é um pouquinho diferente, a tia vai deixar aqui também as 3 cartas de João, e Jó. Muita gente confunde João com Jó. E a tia também vai deixar aqui como que é para vocês verem a diferença, né? Foi até interessante a gente pegar o Evangelho do dia e ser João, pra gente ver um pouquinho essa diferença. Agora na Bíblia Pastoral. Na Bíblia Pastoral, eu já olhei aqui. Cadê? Ó, já olhei aqui que João, ele é depois de Mateus, depois de Marcos, depois de Lucas e vem João. Ele é o último evangelista. E aqui não tem uma página, então eu vou folheando. Abri aqui em Tiago. Deixa eu ver Tiago. Cadê Tiago? Ih, tô longe de João. Vamos chegar mais. Ixi, fui demais. Tô lá no Apocalipse, que é o último livro. Vou voltar um pouquinho. Abri errado. Abri a primeira carta de São João. Vamos antes. Lucas, cheguei em Lucas. Depois de Lucas já, João. No Evangelho de São João, tá bem? Quando a gente não tem essa descrição, né, pela página, ou essa marcação, essa colinha, é bem na tentativa e erro mesmo, tá, crianças? Tentativa de erro e acerto. E com o hábito, né, a partir do momento que vocês vão ler, a gente acaba decorando a ordem dos livros, fica um pouquinho mais fácil. Mas, para início, eu aconselho uma Bíblia dessa, né? Se tiver dessa aqui é só questão de costume, tá? Porque ela é um pouquinho mais fácil, ela é um pouquinho mais direcionada pra gente, pra nós nos localizarmos. No encontro da próxima semana, a gente vai fazer um encontrinho online, virtual. E aí a gente vai poder fazer na prática, né, essas buscas, né, da Bíblia. Então, eu aconselho quem ainda não tem alguma Bíblia, né, pode não ser sua, mas que pega emprestado e essa semana já vai buscando, né? A gente tem os evangelhos, né? A liturgia diária e já vai buscando para treinar, né? Ter esse hábito, esse costume de abrir e de ler a Bíblia. Mas aí vocês falam, tia, eu já tenho o hábito, eu já costumo, né? Já tenho o hábito de ler, eu já sei localizar, mas às vezes eu não entendo muito, às vezes eu fico um pouco perdido na Bíblia. Olha, a tia vai dar uma dica para vocês, que são as 7 chaves para a gente abrir o nosso coração, para a gente, né, ler e entender a Bíblia da melhor forma possível, né, de uma forma que agrade a Deus. E essas 7 chaves, elas são fáceis de lembrar, porque elas estão simbolizadas no nosso próprio corpo. A tia vai dar a dica para vocês agora. A primeira das chaves são os pés. A gente tem que ter os pés bem plantados na realidade. O que é isso? Para ler bem a Bíblia, a gente tem que ler bem a vida. A gente tem que entender em que contexto que a gente está vivendo, que é um contexto bem diferente, né, da época em que a Bíblia foi escrita, e trazer, né, para a nossa realidade pessoal, a nossa realidade familiar, a realidade, né, do país, a realidade política, socioeconômica, né, do mundo e do país em que a gente está vivendo. Então, a gente tem que ter os pés bem plantados no chão. A gente tem que ter noção da realidade. O segundo a gente tem que ter os olhos bem abertos. Um olho deve estar sobre o texto da Bíblia e o outro sobre o texto da vida. O que está falando no texto da Bíblia? Né? Alguns textos, eles usam umas palavras que a gente já nem usa hoje, né? E aí, às vezes, tem algum teor violento, né? Um pouquinho preconceituoso, às vezes.
E hoje a gente entende, né? A gente evolui, a gente entende que as coisas não são da mesma maneira, né? Que eram daquela época. Então, assim, a gente precisa olhar, né? A palavra que está escrita aqui e olhar para a nossa realidade. Entender, ter os olhos bem abertos para saber diferenciar isso também. O terceiro são os ouvidos, né? Os ouvidos nós temos que estar atentos, em alerta. O ouvido deve escutar o chamado de Deus, né? Que está aqui na Bíblia. E o outro deve escutar o nosso irmão também, que é da nossa realidade. Porque uma coisa que a gente tem que sempre lembrar do primeiro e do maior mandamento, que é o mandamento do amor. A gente ama a Deus sobre todas as coisas e a gente ama o nosso próximo, a gente ama o nosso irmão como a gente mesmo. O quarto é o coração. O coração tem que estar livre para amar. A gente tem que ler a Bíblia com sentimento, a gente tem que ler a Bíblia com o coração aberto, sentindo toda a emoção que o texto provoca, né? Às vezes a gente, né, se arrepia, se emociona, chora, né, com algumas das passagens, pensando como Jesus era tão perfeito, né, como Jesus falava tão bem para todos os povos. E esse sentimento a gente tem que deixar ele bem aflorado no momento em que a gente está lendo a Bíblia. O nosso coração tem que estar pronto para viver a conversão. Às vezes até para a gente mudar algum pensamento, né? A boca, que é a nossa quinta chave, né? A boca, ela é para anunciar e denunciar. Então, a gente lê, a gente assimila, a gente traz para nossa realidade e a gente anuncia, porque não adianta a gente ficar com a informação só pra gente, né? É igual na escola. O professor, ele aprendeu tudo que vocês estão aprendendo e hoje eles passam esses ensinamentos para vocês. Dessa mesma forma, nós, né, cristãos estudiosos da Bíblia, a gente que lê, que gosta, que aprende com Jesus, a gente tem que passar esse aprendizado para frente. Não adianta ficar só com a gente, não. A sexta chave é a cabeça para pensar. A gente precisa usar a nossa inteligência, que é um dom que Deus nos deu, né? Que nós somos dos animais que Deus criou, um dos mais inteligentes, né? A gente consegue criar tanta coisa, a gente consegue a cura para tantas doenças, né? O ser humano, ele é um ser muito inteligente. Então, a gente tem que usar essa inteligência quando a gente está lendo a Bíblia também, para meditar, para buscar as respostas para as nossas dúvidas. Às vezes, a resposta não está tão clara, né? Às vezes eu pergunto, né, alguma coisa, abro um texto e leio na Bíblia, não está tão fácil de entender. Mas é por isso que a gente tem a nossa inteligência. E aí a gente usa todas as outras chaves também, né? A gente lê aquela passagem, a gente assimila, a gente com os pés no chão, olhando para a nossa volta, olhando para o nosso irmão, a gente tira aquela mensagem. E a sétima e última chave são os joelhos, os nossos joelhos dobrados em oração. Porque, né, a gente não pode ler a Bíblia como a gente lê um livro da escola, como a gente lê um livro, né, de diversão, né? Eu não sei que tipo de livro que vocês gostam hoje. Tinha um que era muito famoso, que era o Diário de um Banana, que eu lembro que o meu afilhado gostava muito. E aí, assim, a gente não vai ler, apesar da Bíblia, né, ser um conjunto de livros, a gente não vai ler a Bíblia da mesma forma que a gente lê um livro de diversão, de distração, né? A gente tem que ler a Bíblia em oração, num lugar quietinho, né? Talvez um exercício, assim, muito legal pra gente fazer antes de dormir, quando você vai fazer sua oração, ler um trechinho, não precisa ler um livro inteiro, não precisa ler a Bíblia inteira, que é a biblioteca, nem um livro inteiro, nem um capítulo inteiro, mas lê 1 ou 2 versículos, vamos começando aos pouquinhos pra gente criar o hábito, né, de manusear e de ler um pouquinho mais a Bíblia, né? Trazer a Bíblia para a nossa realidade como um livro que realmente é para ser utilizado, é um manual. Assim como a gente utiliza nosso celular, a gente utiliza, né, caderno, telefone, enfim. A gente utilizar a Bíblia
para falar, para ser o nosso meio de comunicação com Deus. É como se fossem várias, né? A gente tem aqui as epístolas, as cartas, os evangelhos. São várias dicas, né, de vivência, é o manual de vida que Jesus, né, que Deus deixou pra gente, tá bem? Esse vídeo tá enorme, eu espero que vocês vejam, que vocês gostem. Na semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, crianças!